Pessoal, nesta aula veremos como dar parâmetros diferentes para cada uma das várias threads criadas. Só que nesta aula nós estaremos usando Scoped Threads. Tá? Novamente eu vou colocar o código das threads em funções, porque isso, na minha opinião, deixa o código como um todo mais claro. Mas eu devo alertar que o que eu vou mostrar aqui é uma dentre muitas e muitas formas possíveis de fazer isso, tá? Então, é uma sugestão que me parece que o código fica bem legível e, afinal, é um curso inicial sobre threads em Rust, então a gente quer as coisas bem fáceis e simples, mas não é a única maneira de fazer, tá ok? Então, vamos lá. A thread main inicia executando a função main. E aqui eu estou criando uma série de dados que eu vou passar para as threads. Eu criei um vector chamado dados, que na verdade são strings. Eu vou criar 4 threads filhas e para cada uma delas vai um desses strings aqui. E também eu criei IDs, que é um vector de inteiro, no caso aqui usize, e também eu vou criar 4 threads filhas e cada uma delas vai receber um desses números. Então, a ideia é criar 4 threads, cada uma delas recebendo um string e um ID desses aqui. Só que, como eu falei na pergunta da aula, eu vou usar Scoped Threads. Então, a thread main, né, a thread main que começou a sua execução aqui, criou as variáveis, agora a gente vai fazer um thread scope e vai abrir um escopo dentro do qual as threads serão criadas. Esse escopo tem um retorno, tá? E eu vou guardar esse retorno na variável hatchScope. O que eu tenho dentro do escopo? Dentro do escopo eu vou criar um vector handles, onde eu vou guardar o handle de cada thread filha criada. É obrigatório fazer isso? Não, não é. E muitas vezes, provavelmente, a gente não faz, tá? Eu coloquei aqui apenas para lembrar que eu posso, sim, dentro de um escopo, esperar que algumas threads do escopo terminem e via join e pegar o retorno delas. Nesse for é quando ocorre realmente a criação das threads. O que acontece aqui? Para ir de 0 a dados len, então, vamos lá. Dados len é 4, eu quero criar 4 threads, né? Então eu vou fazer o meu forzinho 0, 1, 2, 3. Beleza. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um scope span para criar uma nova thread. E aqui já está a closure com o código da thread. E eu quero passar valores emprestados para lá. Então, eu estou usando o scope span para executar uma closure, sendo que o código da closure é simplesmente essa função, thread tamanho id,s. Eu poderia pegar o código da thread tamanho e colocar aqui direto dentro da closure? Poderia, tá? Poderia. Aí é uma questão de gosto e de situação. Provavelmente, com um corpo de thread tão pequenininho como 3 linhas, provavelmente seria melhor mesmo colocar aqui. Em vez de criar a função thread tamanho, joga o código direto aqui. Agora, se, vamos supor, o código da minha thread tem 300 linhas, tá? Colocar aqui vai ficar difícil de ler. Então, separar numa função passa a ser um caminho melhor, tá? E eu estou passando para a thread IDS e já volto para falar do IDS. Vamos primeiro terminar aqui. O for criou 4 threads scoped, né? Cada uma delas foi executar a função thread tamanho com certos parâmetros. A thread main, depois de criar as 4 filhas e as 4 threads filhas estão lá cuidando da vida delas, a thread main prossegue. E o que a thread main faz agora? Ela tem aqui uma variável total inicializada com 0. Lembre-se que o retorno do scope span, que é o join, que é o handle, né? O handle eu coloquei dentro do vetor handles
E agora a thread main vai esperar que todas as threads filhas terminem. Então eu tenho aqui um for, para cada H um handle dentro do vector handles, eu vou executar o join. Só que ao invés de simplesmente executar o join e esperar a thread filha terminar, eu estou pegando o retorno do join, que vem como um OK ou um erro. E aqui eu estou usando o if-let do Rust, né? Se o join daquele handle, da respectiva thread, retornar OK, eu pego o conteúdo do OK e somo na variável total. Se o handle me retornar erro, a thread associada àquele handle teve um pânico e abortou, aí aqui vem erro, né? O if falha e eu não faço nada. E ao final das contas eu retorno total. Então, pessoal, esse total aqui é retorno do quê? Na verdade, daqui, ó. Eu estou atribuindo à variável hatchScope o retorno da função threadScope. E o retorno da função threadScope é o valor de total. Então, o retorno do scope como um todo, vai para a variável hatchScope. O retorno de cada thread separadamente, eu estou somando no total. Então, é preciso ter em mente isso, né? Cada thread pode ter um valor de terminação que eu obtenho via o join daquela thread, isso é uma coisa. E o retorno do escopo, né, aqui do escopo como um todo, é outra coisa. O retorno, como eu falei antes, né, o retorno do escopo como um todo é o valor de total, eu estou guardando em hatchScope. E depois do escopo, o que está acontecendo? A thread main aqui, né, a thread main está colocando isso na tela. Tá? Depois disso, aqui, eu saí do escopo, né? Eu saí do escopo. Terminou aqui esse comando threadScope terminou. Eu tenho certeza absoluta que todas as threads do escopo acabaram. Porque se tivesse uma thread viva ainda, eu não sairia do escopo. As threads filhas já terminaram, eu já botei o retorno do escopo na tela e agora eu deixei assim apenas por completude a thread main executar um for de 5 iterações, fazendo um print e dando um sleep de 1 segundo no caso. E ao final a thread main põe dados na tela e termina. Por que eu botei dados aqui? Só para lembrar que a gente está usando scope de threads. Então, dados é uma variável aqui da thread main, que a gente vai emprestar para as threads filhas dentro do escopo, porém a gente só vai emprestar quando o escopo todo terminar. Quando o escopo todo terminar, o empréstimo se torna inválido e a main continua tendo poderes totais sobre os dados que foram emprestados, tá? Legal. Então, em resumo, o que a gente viu até agora? Eu usei um escopo, o retorno do escopo eu estou colocando numa variável hatchScope que depois eu ponho na tela. A main tem alguns valores que ela emprestou para as threads filhas, mas só emprestou. Depois do escopo, a main pode ter acesso a esses dados antes emprestados sem problema nenhum. Legal? Tá. Como é que a gente empresta os dados então? Eu estou aqui fazendo o scope span e estou chamando aqui thread de tamanho, que é a função, e estou colocando aqui id e s. Aqui está o empréstimo. id e s não são parâmetros da Clojure. id e s não são variáveis locais aqui desse bloco que constitui o código da Clojure. Não,
ID e S vêm de fora. ID e S estão sendo capturados pela closure do ambiente, que são esses dois caras aqui. Tá? Então, eu coloquei em ID e coloquei em D o empréstimo de um dos elementos de IDS. Então, vamos lá de novo. O I vai ser o quê? O I vai ser 0, 1, 2 e 3. Então, eu estou indo lá no IDS, cadê? Opa, aqui. 0, 1, 2 e 3 e estou passando o valor para cá. E eu estou indo em dados, A, B, C e D, e estou colocando em S uma referência para um string, né? Que eu estou tirando lá de dados. Então, cada thread vai executar o código desta função com o seu ID, que vai ser 0, 1, 2 ou 3, conforme a thread, e com o seu S, que vai ser o string A, B, C ou D, conforme a thread. Então, todas as threads vão rodar o mesmo código, a função thread tamanho, porém com parâmetros diferentes, que é o que eu queria, né? Estou customizando o comportamento da thread através dos parâmetros, dado que todas executam o mesmo código. Beleza? O que eu estou passando para lá então? Estou passando uma referência para uSize e estou passando uma referência para string. Então, eu botei aqui, ó, thread tamanho, referência para uSize, referência para string. E aqui está o código da thread. Qual que é o código da thread? Dou um print nas coisas para mostrar que eu posso acessar. Dou um sleepzinho aqui de 1 segundo e retorno. Olha só, essa função, a função thread tamanho, retorna o tamanho do string S. O tamanho do string S é uSize. Aqui, né? Então, eu ponho aqui, ó, a função thread tamanho retorna uSize. Função thread tamanho retorna uSize. Onde foi parar esse cara? Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? A função thread tamanho retorna uSize. Não tem ponto e vírgula aqui. Não tem ponto e vírgula aqui. Isso significa que a thread vai retornar uSize. De novo, a função thread tamanho retorna uSize. Não tem o ponto e vírgula aqui. O último comando do bloco sem ponto e vírgula, está aqui o bloco, né? O último comando do bloco sem ponto e vírgula é o retorno do bloco. Então, a thread, criada com o scope span, vai retornar esse uSize. Como é que eu pego ele? Via o join, né? Valor de terminação de thread se pega por join. Então, através do join de cada thread, eu vou pegar o valor de terminação dela, que vem a ser o retorno aqui da função thread tamanho. E, além disso, eu tenho um retorno do scope como um todo, que é a variável, né? Que é a variável retorno scope. Eu botei o retorno scope na tela aqui, e o retorno dos joins, né? O retorno dos joins está aqui dentro do scope ainda, porque eu estou colocando aqui o join, tendo retornado como ok, aquele uSize vai estar aqui no X, né? Na verdade, eu estou somando todos os retornos das 4 threads e colocando tudo na tela de uma só vez. E é isso, pessoal, tá? Nós temos aí, então, uma maneira de fazer, e tentei ilustrar de maneira a passar string, inteiros e etc. Eu acho que bom, deixa eu rodar aqui, vamos rodar primeiro. Cargo RAM, né? Cada thread recebeu o seu string com o seu número, né? Então, cada thread recebeu ali, as threads receberam A, B, C, D com 5, 6, 7, 8. Da onde que saiu 5, 6, 7, 8? Cadê? Tamanho... É o S-len, né? Na verdade, o S-len é o tamanho do string. Então, aqui, essa thread recebeu 5 letras A, essa thread recebeu 6 letras B,
7 letra C e 8 letra D. Beleza. Cada uma delas retornou o tamanho, 5, 6, 7, 8. A soma de todos é 26. Ó. Então, o scope retornou 26. Scope retornou 26. O que é isso? Hat scope. É o retorno do scope. O que é o retorno do scope? Esse total aqui. O que é esse total? É o somatório dos tamanhos 5, 6, 7, 8. Tá 26. Aqui daí a Threadman fez a sua contagem bonitinha, né? Sem problema. E afinal a gente tem o print de dados, que é esse print aqui, para mostrar que dados, um vetor de strings, teve os strings emprestados, porém não movidos, né, para as threads filhas criadas. Tem uma coisa que eu quero mostrar por fim, que é o seguinte. Alguém pode olhar esse código e dizer o seguinte: pô, mas peraí, cara. Tu fez ID igual a esse negócio aqui. Né? E aí tu botou o ID aqui. Pô, mas por que tu já não põe direto? Por que bobagem que é essa, criar essa variável ID? Põe assim e vai direto, né? O que aconteceu, pessoal? Pintou de vermelho aqui. O compilador não aceita que eu coloque o i dentro da closure. Ele diz o seguinte: olha, esse i vai morrer no final do for. Mas essa thread que tu criou aqui, ela poderá viver muito além deste for. Então, a thread criada por scope span não pode fazer referência a nada que morre, que é destruído, que é invalidado, né, aqui dentro do for. Por isso ele não me deixa fazer direto aqui eComercial IDSI. Agora, se eu faço assim, ele deixa. Porque o que eu fiz? Eu peguei uma referência para uma coisa que estava dentro de IDS, botei essa referência em ID e puxei o ID para cá. E essa referência que eu estou puxando, eu não estou puxando o ID, eu estou puxando uma referência para um elemento do IDS. E o IDS está aqui fora, tá vendo? Dados, isso é importante. As coisas que eu passo para a thread têm que sobreviver ao escopo. Então, dados e IDS estão fora do escopo. Eles vão sobreviver ao escopo. Quer dizer, o escopo vai terminar, esse hat scope aqui, né? Esse thread scope, aqui esse thread scope. O thread scope vai terminar e dados e IDS continuarão válidos. Como dados e IDS sobrevivem ao thread scope, dados e IDS sobrevivem às threads, e é isso que permite as threads usarem dados e IDS. Já esse izinho, ele morre aqui no for e, portanto, ele não sobrevive ao thread scope e, portanto, eu não posso colocar o i dentro da closure, que é o código da thread. Tá legal? Então, é uma forma de fazer, né? E aqui a gente está usando Scoped Threads, estamos passando diferentes argumentos para ela, e na próxima aula a gente retorna a esse assunto vendo mais alternativas de como fazer isso daqui.